Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você é divorciado? Conhece alguém que é? Conhece alguém que está passando pelo processo de divórcio? Conhece alguém que está pensando em se divorciar? Assista a esse vídeo que vai te ajudar e vai ajudar alguém que você conhece. Vou falar de coisas que você não sabe. Qual era o plano de Deus quando ele instituiu o casamento no Antigo Testamento? Qual é o plano de Deus para o casamento hoje? Como deve ser visto o divórcio do ponto de vista legal e moral? Como Cristo tratou o divórcio e como a igreja deve tratar? O que a palavra de Deus diz sobre a forma dos seres humanos se relacionarem entre si? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Cristo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, clicando no botão inscrever-se em vermelho logo abaixo do vídeo. Não paga nada e leva menos de 2 segundos. Clique no sininho e ative a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo para a sua edificação espiritual. Já deixa o seu like, clicando no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que este assunto é importante para as pessoas e envie para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! O divórcio definitivamente não é algo novo. Moisés já dava cartas de desquite, de divórcio, lá no Antigo Testamento. Mas o que é o divórcio? É o rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento civil. Em países como Estados Unidos, Dinamarca e Bélgica, a taxa de divórcio chega a 65%. Na República das Maldivas está a maior taxa de divórcios para cada 1.000 habitantes. Mas o que Deus diz sobre isso em sua palavra? A Bíblia relata que Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem e os abençoou para que vivessem juntos para sempre. O plano original de Deus ao instituir esta união era que ela não fosse jamais dissolvida. Deus, usando o profeta Malaquias para falar sobre a ilicitude do divórcio, afirma no capítulo 3, versículo 16, que ele, o Senhor Deus de Israel, aborrece o repúdio, odeia o divórcio. Porém, pela maldade do coração do homem e para que o homem não agisse de uma forma pior para com sua mulher, Deus permitiu o divórcio em algumas situações. Na lei de Moisés, se um homem se casasse com uma mulher e depois achasse nela coisa feia, indecente, o homem poderia dela se divorciar. Mas se ela se casasse com outro, não poderia voltar a casar-se com o primeiro, mesmo que ficasse viúva. A Bíblia não deixa claro para nós o que seria essa coisa feia encontrada na mulher que daria ao homem o direito à separação conjugal. Se seria a falta da virgindade percebida na lua de mel, se seria uma relação sexual ilícita cometida, ou se seria qualquer coisa que pudesse ter desagradado ao marido. Mas, sem dúvida, o povo da antiga aliança sabia ao que se referia. Quando o casamento civil foi instituído no Brasil em 1890, a lei não previa a dissolução do casamento, mas previa a separação de corpos em caso de adultério, injúria grave, abandono de casa por 2 anos seguidos ou mútuo consentimento se tivessem mais de 2 anos juntos. O casamento continuava de pé, mas o casal estava separado. Depois, em 1916, veio o desquite, que autorizava a separação, resolvia a questão dos bens do casal, mas o vínculo matrimonial permanecia. Ou seja, a pessoa era casada, mas desquitada. O divórcio mesmo só foi regulamentado em dezembro de 77. Sofreu algumas alterações de lá para cá e desde 2010, para o divórcio ocorrer, basta que uma das partes queira. Isto significa que ficou muito fácil perante a lei para se dissolver a união matrimonial. Por esta razão, há pessoas que casam e se divorciam muitas vezes ao longo da vida. Trocam de cônjuge como trocam de celular. A americana Linda Wolff
casou-se 23 vezes. Seu casamento mais duradouro durou 7 anos e o mais curto apenas 36 horas. Pergunto, seria este o plano de Deus, a vontade de Deus para o ser humano? Só no ano passado, no Brasil, foram 80.573 divórcios, um número recorde. Mas Deus declara na sua palavra, o que eu ajuntei, não separe o homem. Cristo citou esta expressão de Deus Pai em Mateus 19, versículo 6. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento concebido por Deus continua sendo monogâmico, heterossexual e vitalício. Cristo deixou um precedente em que o divórcio é permitido quando ocorrem relações sexuais fora do casamento. Este foi o único precedente que Cristo abriu. Sendo assim, lidar com o divórcio é um desafio, visto que de um lado temos o plano original de Deus, os ensinos de Cristo e o que a Bíblia diz. E não podemos menosprezar o tratamento que a igreja precisa dar para aqueles que passaram pelo estressante e doloroso processo de divórcio. Há uma necessidade real e urgente de entendermos o divórcio à luz da palavra de Deus, para não considerá-lo uma prática normal, para não banalizarmos como sendo algo perfeitamente aceitável diante de Deus. Nestes dias que estamos vivendo, que antecedem a volta de Cristo, o inimigo tem acirrado seus ataques contra a Igreja de Cristo, sutilmente tentando banalizar a graça para que possamos tratar o pecado como algo normal, procurando fazer com que consideremos a imoralidade sexual como algo natural e normal e seduzindo-nos para encarar o divórcio como uma prática tão natural como casar-se. Eu sei que problemas no casamento todos enfrentam e sei que muitos dos que me acompanham aqui no canal já foram casados, já se separaram, já se casaram novamente. Outros estão vivendo crises no casamento. Muitos estão, neste momento, passando por um processo de divórcio. Sabemos que as causas que levam as pessoas a optarem pelo divórcio variam e de ano para ano também mudam. Mas as causas que mais aparecem na maioria dos anos são adultério, que envolve o sexo extraconjugal e a infidelidade, a violência doméstica, a crise de meia-idade, vícios em geral, como alcoolismo, vícios em jogos, quando um dos cônjuges é workaholic, só pensa em trabalhar, falta de entendimento em relação às finanças e por aí vai. Porém, a única permissão que Cristo deu para o divórcio é quando um dos cônjuges pratica a porneia, ou seja, adultera ou comete relações sexuais ilícitas, extraconjugais, com alguém que não seja o seu cônjuge. Jesus não incentivou a separação nesses casos, apenas abriu um precedente dada a gravidade do caso. A melhor opção, do ponto de vista de Deus, de Cristo, do apóstolo Paulo e da Bíblia em sua totalidade, é sempre o perdão, mesmo nesses casos. Porém, se a pessoa traída decidir pelo divórcio, a Bíblia dá esse direito, esse respaldo. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto. Na primeira delas, ele dedicou um capítulo todo, o 7, para dar instruções de Deus sobre o casamento. Nos versículos 12 a 15, ele diz assim: se algum irmão, Paulo falava para os crentes e chama os crentes de irmãos, se algum irmão tem mulher que não é crente e ela concorda em habitar com ele, mesmo ele sendo agora crente, o irmão não deve se divorciar. E se alguma mulher tem marido que não é crente e ele concorda em viver com ela, mesmo ela sendo agora crente, ela não deve se divorciar. E Paulo explica que o cônjuge que não é crente é santificado por aquele que é. E ensina que, se o descrente não quer mais viver com o cônjuge porque agora ele é crente, que assim seja. Mas esta decisão não deve partir do crente, do cristão. O crente em Cristo, o cristão, não deve optar pela dissolução do casamento por motivos banais.
A vontade de Deus para o casamento sempre foi e continua sendo que ele seja até que a morte os separe. O divórcio traz consigo enfermidades físicas, emocionais e toda a família mais próxima acaba sofrendo, sendo que os filhos são fortemente impactados, com destaque para as crianças e adolescentes. Estudos demonstram que o divórcio ainda traz ganho de peso e mais chance de a pessoa desenvolver doenças crônicas, incluindo o câncer. Muitas crianças e adolescentes, durante e após o processo de divórcio, demonstram raiva, ansiedade, solidão, sentimento de humilhação e impotência diante da situação, rebeldia, depressão e têm o desempenho escolar e o relacionamento com as pessoas prejudicados. Muitos pais, por irresponsabilidade, ou por falta de sabedoria, ou pela cegueira causada pelo divórcio, optam por criar nos filhos uma alienação em relação ao outro cônjuge. É a mãe que tenta jogar os filhos contra o pai, ou o pai que tenta jogar os filhos contra a mãe. O amor que antes havia vira ódio, e os filhos são às vezes incentivados a sentirem medo do pai ou da mãe, incentivados a desrespeitar, a desprezar, a tratar de maneira hostil. E esse processo de tentar excluir o outro cônjuge da vida do filho é muitas vezes estimulado por outros membros da família, por psicólogos ou por advogados, o que sem dúvida, no longo prazo, afeta de uma ou outra forma a vida dos filhos. A alienação parental é um abuso psicológico e o Brasil hoje a reconhece como uma ofensa criminal, sendo que em algumas jurisdições a pensão alimentícia pode ser suspensa. É lícito? É legal perante a lei dos homens o divórcio? Sim, mas era moralmente aceito por Deus? Como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e no capítulo 10, versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas edificam. Então, não me deixarei dominar por estas coisas. Posso legalmente me divorciar? Claro que sim. Devo? Claro que não. Fiquemos com a lei moral dada por Deus e com o ensinamento de Cristo. O que Deus ajuntou, não separe o homem. E o divorciado, quem já passou pelo processo do divórcio? Deus é Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado, que pleiteia e defende as nossas causas. Ele nos perdoa de todo e qualquer pecado e nos dá graça para continuar na caminhada cristã. O divorciado passou por um processo duro, muitas vezes triste e traumático, e nós, como cristãos, precisamos estender a mão e ajudá-los na caminhada espiritual e cristã. Este é um dos desafios da igreja hoje, ensinar a palavra de Deus como ela é, mostrar como o divórcio é visto por Deus à luz da sua palavra e, ao mesmo tempo, estender as mãos para os que passaram pelo processo do divórcio, auxiliando-as psicológica e espiritualmente. Fiquemos com os princípios e preceitos que estão registrados na palavra de Deus e que moldam os relacionamentos humanos. O casamento continua sendo uma instituição sagrada. O plano de Deus continua sendo o que Deus ajuntou, não separe o homem. E o divórcio, por motivos banais, continua sendo pecado. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha, compartilhe com os teus contatos e escreva no comentário: eu concordo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.